Olá, sejam bem-vindos então. Nós estamos iniciando agora a aula 2, do módulo 2 aí, falando sobre acidentes e doenças do trabalho. Meu nome é Ailton Brandão e vou estar junto com vocês então, no decorrer dessa aula. E nessa aula a gente começa então falando aí quais são as principais, entendendo um pouquinho, um breve histórico, das doenças ocupacionais, o que é doença do trabalho, o que é doença profissional. A gente já viu alguma coisa, mas aqui a gente vai aprofundar um pouquinho e conhecer as principais doenças, então, que podem ser desencadeadas em função de uma exposição, entendendo, então, do tipo de atividade que pode desencadear aí uma doença do trabalho, doença profissional. Bom, pessoal, o que nós podemos entender, então, assim, alguns problemas de saúde podem estar relacionados ao desempenho da atividade profissional, que dão ao trabalhador, do ponto de vista legal, os mesmos direitos de um acidente de trabalho. Ou seja, então, apesar de uma doença do trabalho, a consideração às vezes pode levar um certo tempo, porque vamos imaginar, uma pessoa ficou exposta a um determinado risco e veio desencadeando, ou seja, talvez a médio ou a longo prazo, surtiu o efeito dessa exposição. E às vezes a pessoa nem está mais no seu ambiente de trabalho, ou mudou de empresa, e aí tempos depois ela veio então ter as consequências daquela exposição que ela teve há um tempo atrás. Então a doença do trabalho é um pouco mais complicada no caso da classificação, para ser reconhecida, às vezes ela é mais difícil. Mas uma vez reconhecida, ela dá os mesmos direitos ao trabalhador, então ela também se equipara aos mesmos direitos de acidente do trabalho. Bom, só vamos lembrar o seguinte, segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de infecções ou enfermidades. Nós podemos reconhecer então como a pessoa estar bem, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista mental, psicologicamente, certo? Então a gente vai entrar agora aqui num breve histórico, falando um pouquinho aí sobre as doenças do trabalho. Olha só, nós temos um dado histórico de 400 anos de Cristo, quando Hipócrates ele já mencionou algumas doenças ocupacionais, por exemplo, intoxicação por chumbo em alguns trabalhadores. Então ele já tinha mencionado. Plínio Secundus, Plínio o Velho, no século I, enciclopedista e médico romano, ele descreveu o envenenamento pelo mercúrio como uma doença típica dos escravos que trabalhavam como mineiro. Ele já havia prescrevido a necessidade desses escravos proteger a sua face e o rosto com bexigas de animais, para não inalar aquelas poeiras ali que poderia desencadear uma doença e poderia levar muitos desses trabalhadores à morte. Bernardino Ramazzini, considerado então o pai da medicina do trabalho, ele descreveu, então ele estudou a relação de algumas doenças com o tipo de atividade que era desenvolvida, e ele então descreveu, ele publicou um artigo chamado de Doenças dos Artifícios ou Doenças das Atividades, e descreveu então diversas patologias, a relação da causa e efeito dessas doenças relacionadas então à atividade, ao ambiente do trabalho desses trabalhadores. E ele então introduz, ele sugeriu nessa época ali, então ele introduz a anamnese médica, a pergunta qual é a sua ocupação. Então ele sugeriu aos médicos que toda vez que fosse atender um paciente, que tivesse essa pergunta, porque através disso ele conseguiu cruzar informações, sabendo o tipo de ocupação que essa pessoa exercia versus a doença que era desencadeada, então começou a se chegar numa situação entendendo que, de acordo, algumas atividades desenvolviam certos tipos de patologia. E através desses estudos, então a gente conseguiu ter a medicina do trabalho sendo então evoluída. Percival Lott, ele descreveu o cancro ocupacional entre os limpadores de chaminé na Inglaterra, identificando a fuligem, a falta de higiene como causa do cancro do escroto.
O resultado foi a Lei dos Limpadores de Chaminé de 1788. E aí a gente tem um marco histórico que foi a Revolução Industrial, né, que ocorreu ali de 1750 a 1830, né, mais precisamente na Inglaterra, conforme a gente já viu lá no módulo 1, né, nas primeiras aulas. Então, com o surgimento da Revolução Industrial, outras doenças foram surgindo, por exemplo, a silicose, né, resultante das minas de carvão, o mercúrio, né, na indústria de videiro, fósforo branco, resultante dos filamentos de lâmpadas, tuberculose na metalurgia, por exemplo, a anemia na indústria da tecelagem, o saturnismo na indústria de pinturas, enfim, algumas doenças então foram sendo descobertas, relacionando então o tipo de atividade, né, versus as doenças que iam sendo desencadeadas. Então, doenças profissionais versus doenças do trabalho. Então, olha só, as doenças profissionais, de acordo com o artigo 20 do inciso 1 da Lei 8.213 de 91, são aquelas oriundas do desenvolvimento de atividades específicas de determinada profissão. Nessa modalidade, a existência do nexo causal é presumido. Nesses casos, o empregado então deve comprovar estar acometido pela doença, bem como ter exercido suas atividades em função, né, a qual contraiu a enfermidade. Então é preciso então relacionar, ou seja, a doença ao tipo de atividade exercida, né, ou que está sendo exercida. A doença do trabalho então prevista no artigo 20 do inciso 2 da mesma lei, então compreende que é aquela proveniente das condições em que o trabalhador realiza suas atividades, sendo, portanto, uma doença comum, não necessariamente de origem laboral, mas pode ser desencadeada devido às péssimas condições do meio ambiente de trabalho. Então, pessoal, praticamente é isso, né? A doença profissional é aquela desenvolvida por uma atividade específica que aquele trabalhador executa. E a doença do trabalho é em função do ambiente, né? Ela não que ela seja necessariamente laboral, mas o ambiente ele pode ter proporcionado ou desencadeado ou agravado aquela doença. E aí a gente pode então considerar doença ocupacional em ambas as situações. As principais origens então, né, das doenças. As doenças são provocadas por agentes químicos, a gente pode ter então doenças do aparelho respiratório, doenças cutâneas, doenças provocadas por agentes físicos, por exemplo, o ruído, o calor, o frio, a umidade, né, são alguns tipos de situações, né, que podem desenvolver alguns tipos de doenças, certo? Doenças infecciosas e parasitárias, né, que podem ser desenvolvidas através de alguns tipos de vírus, bactérias, né, alguns micro-organismos presentes no ambiente de trabalho. Tumores, né, principalmente aí, por exemplo, desenvolvido, né, em função de algum agente químico ou em função de algum agente físico, por exemplo, a quem fica exposto a algum tipo de radiação, por exemplo, quem fica exposto a algum tipo de radiação, né, pode desenvolver algum tipo de tumor, principalmente cancerígenos, tá? E manifestações alérgicas das mucosas, alguns exemplos então das principais origens aí das doenças. E as vias de entrada no organismo, né, pode ser através das vias respiratórias, né, através dos pulmões, as vias aéreas, através da cutânea, que é através da pele, né, então exemplo, produtos químicos, as radiações, a umidade, frio, calor, né, é absorvido através da pele, e através das vias digestivas, né, algum tipo de vírus, micro-organismos, produtos químicos, né, que podem levar à intoxicação, enfim. Então são as principais vias de entrada, né, no organismo. E aqui eu vou citar as principais, né, doenças ocupacionais hoje no Brasil, tá? Lembrando que tem, né, uma infinidade de doenças aí classificadas como doenças ocupacionais, mas a gente pode, hoje uma das doenças mais comuns, né, é a LER e a DORT. Então LER, ou seja, lesão por esforços repetitivos, né, e DORT, distúrbio osteomusculares relacionado ao trabalho. Então provocada por movimentos repetitivos ou por posturas inadequadas, chamadas de posturas antiergonômicas.
Então deve ter-se um cuidado no diagnóstico, pois muitas pessoas confundem a LER como uma simples torção ou um mau posicionamento, por exemplo, de algum movimento. Então é uma doença silenciosa, ela pode acabar desencadeando aí a curto, né, a médio ou a longo prazo, né? Então é importante estar atento. Outra doença, nós temos aqui a antracose, né? Vocês conseguem ver aqui, isso aqui é um pulmão, né? E esses pigmentos pretos aqui é a antracose, ou seja, é uma lesão pulmonar, ocasionada então por diferentes agentes, né, que são adquiridos, por exemplo, nas áreas de carvoarias. Né? A pessoa que está exposta ao carvoeiro, a pessoa que trabalha nesse tipo de empresa, né, ou nessa atividade. Então a doença pode ser o ponto de partida, ou seja, para outros problemas, né, mais graves. E afeta principalmente os trabalhadores que têm contato direto aí com a fumaça do carvão. Né? Essa fuligem inalada vai acabar parando lá, ó, no pulmão. Outra doença aqui é a bicinose. Essa doença ela é causada pela poeira das fibras do algodão, que afeta então principalmente as pessoas que trabalham na indústria algodoeira ou então em empresas de tecelagem. Né? Então tem que se ter um cuidado muito grande, porque, né, essa poeira das fibras do algodão pode ser inaladas, né, e pode desencadear algumas doenças, por exemplo, então, a bicinose. Uma outra doença aqui que nós temos é a surdez, né, temporária ou definitiva. Então, ou seja, quem está exposto a uma certa atividade que envolva, né, o risco ruído, por exemplo, né, o agente ruído, pode desenvolver então essa surdez. Então, quando o trabalhador está exposto, né, a essa área, então ele pode perder a sensibilidade auditiva. Né, e isso pode se tornar irreversível. A perda auditiva se torna definitiva de forma lenta, silenciosa e prolongada. Ou seja, quando a pessoa está exposta, né, a um longo período já de tempo, ou a certo tempo, naquela atividade ou naquele ambiente, ela vai perdendo, né, a sensibilidade auditiva aos pouquinhos, certo? E ela é mais comum entre, por exemplo, os operários de obra de construção, que utilizam equipamentos que emitem ruídos, e operadores, por exemplo, de telemarketing, né? Acaba, né, acometendo bastante. Dermatose ocupacional. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com graxa, com óleo, né? Por exemplo, mecânicos, né, podem desenvolver essas reações. Pessoal que também trabalha em obras, né, tem contato aí com cálculo, cimento, ou com produtos químicos, né, mais agressivos, pode então, né, desencadear essa forma aí, ó, dessas placas, né, ou a pele sendo rachada, descamando, né? Então, alguns tipos de dermatose que podem levar a complicações sérias. Câncer de pele. Então, pessoas que trabalham, por exemplo, em lavouras, né, em área aberta, expostas diretamente ao sol, né, em áreas externas, tem grande chance de desenvolver, né, o câncer de pele devido a essa excessiva exposição. A doença é bastante comum, então, hoje no Brasil, e ela pode ser considerada uma doença ocupacional se ela estiver, então, relacionada a uma atividade laboral. Siderose. Pessoas que trabalham então em minas de ferro acabam inalando partículas microscópicas de ferro e essas partículas acabam se alojando então nos bronquíolos, provocando então falta de ar constante, né, e pode levar aí a outras complicações pulmonares, certo? Então, pessoas que trabalham em minas, né, de ferro ou em fundições, né, podem desencadear esse tipo de doença aí. A catarata, né? Então quem trabalha em lugares de altas temperaturas, então mais um exemplo aqui das áreas de fundições, por exemplo, pode desenvolver essa perda do cristalino, ocasionando a cegueira. Assim como o câncer de pele, a doença então atinge, né, praticamente aí uma parcela significativa da população brasileira, principalmente os idosos, né? E precisa então ter, mas é claro, para ela ser considerada ocupacional, precisa ter uma relação direta. Então um exemplo, um soldador que desenvolveu a doença, né? Então, ou seja, a pessoa trabalhava como soldador por um período de tempo, desenvolveu a catarata, então a gente consegue relacionar, né, a doença à atividade dele. Doenças psicossociais. Então, problemas de depressão, hoje praticamente, depressão, ansiedade, problemas psicossociais aí são bastante comuns, cada vez mais, né, e afeta trabalhadores das diversas áreas e qualquer setores, principalmente as pessoas que trabalham em áreas, né, que envolve grande responsabilidade, que tem, né, sob pressão de tempo, sob pressão de certa ordem emocional. Então, muitas vezes estão associados à carga horária excessiva, à pressão no trabalho, desentendimento na área do trabalho. Então, isso muito está relacionado com as relações no ambiente de trabalho, né,
como essa pessoa se relaciona com as outras pessoas. Então elas podem acabar desenvolvendo então, né, um desânimo prolongado, né, a falta de motivação, ocasionando aí uma tristeza profunda e pode levar às outras complicações. Então, pessoal, consequências para as organizações quando a gente vem falar sobre doenças ocupacionais. Né? Aumento da rotatividade, absenteísmo, redução da produtividade, clima organizacional desgastado, necessidade de controles mais rígidos, aumentos de custos operacionais e outras, né, situações aí que a gente pode considerar que as doenças ocupacionais podem trazer como ponto negativo para dentro das empresas, também afetando, né, a questão econômica, tanto das empresas quanto de toda a sociedade. Então lembrando que há uma infinidade de ações que nós podemos fazer no nosso ambiente de trabalho para evitar que tais doenças se manifestem. É através de campanhas, é através de atividades como palestras, como gincanas, criando um ambiente, né, propício ou uma cultura de segurança forte que nós vamos conseguir fazer a diferença e evitar que a gente venha a ter perdas, muitas das vezes, irreversíveis. Essa então foi a aula número 2, né, do módulo 2, falando então sobre doenças ocupacionais. Nos vemos então na próxima aula, que a gente vai falar então sobre legislação trabalhista e previdenciária. Capacitar cursos online. Dê um upgrade na sua carreira.